Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique Santana Cardoso. Eu faço parte do Grupo Espírita Djalma Farias, que fica situado no bairro do Torreão, na cidade de Recife. Quero agradecer inicialmente o convite da instituição União Espírita para que eu pudesse estar aqui presente e fazer alguns breves comentários sobre o tema que nós trazemos para hoje. O tema que nós iremos apresentar está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Essa é uma conduta para nós extremamente difícil de colocar em prática. Nós espíritas sabemos o quanto é difícil a reforma íntima, mas também sabemos o quanto é necessário. E ao longo da apresentação, nós iremos mostrar a importância que Jesus nos orienta para a necessidade de termos brandura, sermos pacíficos e termos resignação diante das adversidades, das aflições que todos nós, naturalmente, cada um, passamos nessa difícil caminhada da nossa vida presente aqui na Terra. O objetivo da apresentação de hoje acerca do tema é esclarecer qual deve ser o nosso comportamento perante as injúrias e violências de que somos vítimas. Mostrar qual a recompensa que teremos sendo brandos e pacíficos. Portanto, já fica bastante evidente a nossa consciência quanto à dificuldade de colocarmos em prática esses ensinamentos que iremos ver a seguir. Mas, sabendo que a natureza ela não dá saltos, nós evoluímos um pouco a cada dia. Eu costumo sempre dizer nas minhas apresentações que quando reconhecemos as nossas imperfeições, quando reconhecemos os nossos defeitos, nós já estamos dando um grande passo evolutivo. Porque o orgulho e a vaidade muitas vezes nos torna bastante endurecidos em admitir que somos falhos, que somos cheios de vícios e defeitos. E o primeiro passo para colocar em prática o Evangelho de Jesus é sermos humildes e reconhecermos o quanto somos imperfeitos. Isso já é um grande passo na nossa evolução. E a partir daí, nos esforçarmos um pouco a cada dia, nos esforçarmos cada um dentro das suas limitações em realizar a reforma íntima tão necessária para a evolução do nosso espírito. Seguindo aqui no nosso roteiro, nós temos aqui duas máximas que são apresentadas em Mateus, no versículo 4. Abre aspas para Jesus. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Fecha aspas. E em Mateus, no versículo 9, nós temos uma outra assertiva do mestre. Abre aspas. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados
filhos de Deus. Fecha aspas. Então, nessas duas afirmativas que constam lá em Mateus, Jesus é bastante objetivo, incisivo em nos alertar para as necessidades de reforma moral, no sentido de controlarmos nossas emoções, buscando a brandura e sermos pacíficos diante das adversidades. Mais adiante, nos nossos comentários, nós iremos definir, à luz da doutrina espírita, em conformidade com os ensinamentos de Jesus e dos espíritos superiores, o conceito de sermos brandos e pacíficos. Isso é muito importante, porque muitas pessoas confundem esse conceito e nós iremos esclarecer isso mais adiante. Então, nós iremos, ao longo da nossa apresentação, tratar desses 4 tópicos, apresentando as instruções dos Espíritos acerca da afabilidade e da doçura, a paciência, obediência e resignação, e falar também da cólera. São esses 4 tópicos que nós temos como objetivo abordar na temática de hoje. Uma pergunta inicialmente muito importante: o que devemos entender com essas palavras de Jesus? Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. E aí, em seguida, nós temos um texto que iremos ler, trazendo a reflexão dos espíritos superiores que ditaram e comentaram os ensinamentos de Jesus na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos no trecho desse capítulo o seguinte comentário: ser manso não significa ser omisso ou covarde, mas um crente na bondade de Deus, mesmo quando a alma vive imersa no sofrimento, pois sabe para que está na terra e como conquistar a evolução. Quando a lei do amor e de caridade for a lei da humanidade, o estado da terra será tal, segundo a lei do progresso, e conforme a promessa de Jesus, ela tornar-se-á um mundo feliz pela exclusão dos maus. Nesse trecho que nós acabamos de ler, é importante lembrarmos, na escala dos mundos, na doutrina espírita, nós encontramos esse assunto bastante explicado no Livro dos Espíritos. Sabemos que no universo, como o próprio Jesus nos diz em uma de suas passagens do Evangelho, que há muitas moradas na casa do Pai. A casa do Pai é o universo, e as muitas moradas são os diversos mundos onde habitam os espíritos em conformidade com a sua escala de evolução. Existem os mundos primitivos, os mundos de regeneração, os mundos de provas e expiações, os mundos felizes, existem os mundos angelicais. O nosso planeta Terra situa-se na terceira escala evolutiva, que é o mundo de provas e expiações. Diz os espíritos superiores
através de grandes médiuns como Divaldo Franco, Chico Xavier e outros, que o nosso planeta Terra está em transição para um mundo feliz. E muitos espíritos já não estão mais reencarnando aqui no planeta Terra, por não ter conseguido alcançar até o momento o grau evolutivo de permanecer reencarnando aqui na Terra. Mas esse é um assunto para um outro momento, para nós não fugirmos do nosso tema da noite de hoje. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, o estado da Terra, segundo a lei de progresso e conforme a promessa de Jesus, como foi dito, será classificado como um mundo feliz. Ser brando não significa, mais uma vez, ser omisso e covarde, mas crente na bondade de Deus. Nessa tela nós apresentamos as virtudes que nós precisamos desenvolver, nos esforçar através do esforço diário para ampliarmos nossas virtudes através do exercício da doçura, da moderação, da mansuetude, afabilidade e paciência. Neste quadro, nós estamos diante de um grande desafio, um desafio enorme para todos nós. No mundo que nós vivemos, cheio de tantas dificuldades, de tantas aflições, de tantos desafios, tantas decepções, exercitar essas virtudes que estão aí nesta tela sendo apresentada. É um desafio muito grande, mas necessário, que nós precisamos a cada dia, um pouco, a cada dia, exercitar. Todos essas virtudes reforçam o ensinamento de Jesus quanto à lei de amor e caridade. Neste outro quadro, nós temos as nossas doenças da alma, as nossas chagas espirituais, que todos carregamos e que temos que nos esforçar para nos libertarmos e nos curarmos dessas correntes que só nos levam ao sofrimento. São elas a violência, a cólera, a expressão descortês de maltratar os nossos semelhantes, né, nossos parentes, as pessoas no nosso meio social. Então, aqui são o objeto que nós devemos buscar nos curarmos a todos. Curarmos e ajudar a quem for possível nesse esforço diário para desenvolver as virtudes, e ao desenvolvermos as nossas virtudes, que nós iremos automaticamente eliminar as nossas doenças espirituais que nos levam a tanto sofrimento. Fazendo uma retrospectiva histórica, nós vamos ver o quanto o nosso planeta Terra evoluiu.
Apesar de na atualidade ainda existir em nossa sociedade, no nosso planeta, por todos os cantos do globo terrestre, vários países, a violência ainda está muito presente. Tanto a violência urbana, a violência doméstica, as guerras que neste momento ainda acontecem em várias partes do planeta, lamentavelmente. Não só as que já existem, mas aquelas que estão a ponto de explodir novamente. Temos que orar muito, muito pelo nosso planeta, pedir muito a Deus, a Jesus, que ampare, que ilumine os nossos governantes por todos os países, todo o planeta Terra, que eles tenham muita luz na condução das suas políticas governamentais, buscando a paz mundial. Isso é o que o nosso planeta hoje mais precisa. Então nós vamos verificar que ao longo da história nós já nos libertamos de coisas que hoje para nós é algo assim inaceitável e absurdo, né? Como, por exemplo, a escravidão, que até o século XIX, aqui no Brasil, foi um dos últimos países a se libertar da escravidão. Isso foi um período terrível na humanidade, um ser humano mantendo outros escravos, né? Então, isso já mostra um grande passo evolutivo na nossa sociedade. Se nós retroagirmos um pouco mais no tempo, na época de Jesus, na época do Império Romano, onde os cristãos eram levados aos estádios, às arenas, e eram jogados aos leões para serem devorados. E as pessoas iam assistir como se isso fosse um grande espetáculo. Então, graças a Deus, já faz parte de um passado muito distante. Mas é importante relembrarmos esses eventos para mostrarmos que a nossa humanidade ela evoluiu e continua evoluindo, ainda que a passos lentos. Aqui nós temos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que eu gostaria de ler para todos vocês. A violência, sentimento contrário à lei de Deus, que é de paz, constitui um desregramento transitório. Deixará de existir na Terra na medida em que adotarmos para neutralizá-la a brandura, a mansuetude, a afabilidade e moderação e a paciência. Sentimentos que nos farão merecedores de habitarmos este planeta depois que ele houver se transformado pelo amor no mundo melhor. Esse é um trecho que nos faz refletir que a evolução do nosso planeta, quem determina o ritmo somos nós. Na medida em que as pessoas, uma sociedade, se esforça no combate à violência. E se combate a violência promovendo a paz. Isso é um trabalho individual. Existe uma frase que eu gosto muito do movimento pela paz,
um movimento que se espalhou por nosso país, principalmente no meio espírita, uma frase que diz: a paz começa em mim. Então, como a gente pode desejar a paz mundial, como nós poderemos desejar a paz na nossa sociedade se nós não temos a paz dentro de nós? Então, continuando, falamos agora sobre a afabilidade e doçura. A bondade para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura. Mas não a bondade fingida, de sorriso nos lábios e veneno no coração, que é branda desde que ninguém a incomode, mas que morde a menor contrariedade. Nesse trecho, aqui nós somos alertados para que esta transformação ela aconteça de forma verdadeira. Não adianta querermos fingir aquilo que não somos. Sabemos da dificuldade que é o exercício da caridade. Sabemos o quanto é difícil desenvolvermos a mansuetude, a brandura, sermos pacíficos. Sabemos que isso é difícil porque reconhecemos o quanto ainda nós somos imperfeitos. Mas um passo de cada vez, né? Como diz um grande provérbio chinês, para uma longa caminhada tudo começa com o primeiro passo. E a nossa evolução é uma longa, demorada e difícil caminhada para a evolução. Mas a cada dia vamos dar um passo de cada vez e tentar desenvolver em nós as nossas virtudes que Jesus nos convida. A essa classe pertence ainda os homens benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e subordinados sofrerem o peso do seu orgulho e do seu despotismo. Aqui o texto se refere a determinadas pessoas que na sociedade se apresenta com uma imagem afável e pacífica, mas que no seu ambiente de trabalho, com os subordinados, são verdadeiros tiranos e dentro das suas famílias exerce também a violência, a tirania, né? Então o texto está se referindo ao que Jesus chamava de sepulcro caiado, né? Branco por fora e podre por dentro. Então é tudo que nós devemos evitar, né? Evitar apresentar máscaras que nós não somos de fato. A sinceridade e assumir as nossas deficiências morais é sempre o melhor caminho para evoluir. Uma pergunta interessante nesse texto: toda criatura afável e doce é benevolente e ama ao próximo? A resposta é não. Muitas vezes essas atitudes não passam de aparências, que cedo ou tarde são desmascaradas pelo verdadeiro caráter do indivíduo. É só para reforçar o comentário anterior. E aí nós trazemos mais um trecho do Evangelho do capítulo 9 que fala: a benevolência para com os semelhantes é fruto do amor ao próximo e se manifesta pela afabilidade e doçura, virtudes que concorrem para a melhoria do relacionamento com as pessoas. Daí a necessidade de cultivá-las e aplicá-las em nosso comportamento diário, mas que seja
de forma espontânea. Nada que seja forçado, onde não venha do coração, não seja sincero, não funciona, né? É isso. E continuando aqui com a nossa apresentação, nós iremos agora falar da paciência, caminhando para finalizar a nossa breve apresentação, falar da paciência, coisa que nos falta tanto nos dias de hoje. Sede pacientes com a dor e o sofrimento, que são bênçãos de Deus aos escolhidos. A paciência é uma caridade que deveis praticar. A esmola é a mais fácil das caridades. A caridade moral, essa é a caridade mais difícil que nós temos para exercer junto ao próximo, porque a caridade moral, ela exige de nós um amor verdadeiro. E a paciência é filha desse amor. Para termos paciência, nós temos que ter muito, mas muito amor no coração para suportar determinadas situações e contorná-las de uma forma melhor possível. O lema da Federação Espírita Brasileira é justamente a caridade. O lema que foi ditado pelo Espírito Ismael, que foi designado por Jesus para ser o mentor espiritual do Brasil. Isso que eu estou falando está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo Espírito Humberto de Campos. E lá, Humberto de Campos, ele nos traz todo esse planejamento para o progresso, o desenvolvimento espiritual do Brasil, sob as orientações de Jesus, sendo como o nosso mentor designado pelo Cristo, o Espírito Ismael. E ele deixou essa mensagem na ocasião da fundação da Federação Espírita Brasileira, que o lema seria Deus, Cristo e caridade. A caridade mais meritória é a de perdoar aqueles que Deus pôs em nosso caminho, para servirem de instrumentos de nossos sofrimentos e porem à prova a nossa paciência. As consolações e as compensações são mais numerosas que as dores. Sede paciente, sede cristãos. Essa mensagem é de um espírito amigo, ditada em Havre, em 1862. E está lá no capítulo 9 do livro no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Perguntamos: de que forma a paciência é o remédio que ameniza as dores? A paciência nos propicia a serenidade, capaz de nos fazer ver que, apesar do sofrimento, há um número bem maior de bênçãos. A paciência é uma virtude que nos faz olhar para o alto e nos coloca acima de nossos problemas, permitindo-nos visualizar sua solução sem atropelos. No Cristo temos o modelo e o maior exemplo de paciência. Jesus é o maior modelo para tudo em nossa vida. Nesse ponto,
nós iremos falar da obediência e resignação. É muito importante, né, a compreensão e o significado dessas duas palavras. Duas virtudes companheiras da doçura, auxiliares no processo de libertação da violência. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Aí está duas frases que nós precisamos refletir muito e guardá-las. Os homens erroneamente as confundem com a negação do sentimento da vontade. Obediência e resignação são forças ativas, porque suportam o peso das provas que a rebeldia insensata deixa pelo caminho. Felizes, porém, os brandos, porque darão ouvido dócil aos ensinamentos. Essa reflexão é do Espírito Lázaro, que foi ditada na ocasião em Paris, em 1861, por ocasião da elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo. O que Lázaro quis dizer com obediência e o consentimento da razão? Vamos refletir. É o cumprimento da lei de Deus. Pelo estudo do Evangelho e pela prática do mesmo, vamos ficando mais obedientes ao Pai, mais brandos, mais felizes, consequentemente. O que é a resignação? São os bons sentimentos que alimentamos em nosso coração. É compreender a necessidade de não nos revoltarmos, de sermos bons, a fim de sermos felizes. Eu costumo dizer nas minhas apresentações que, na medida em que você se aprofunda no Evangelho e no estudo da doutrina espírita como um todo, você vai se fortalecendo espiritualmente, moralmente, vai aumentando os seus conhecimentos e, diante das dificuldades, nós vamos mudando as nossas atitudes. E a impressão é que a vida vai se tornando mais fácil diante dos problemas. E aí, neste momento, você percebe que não é a cruz que todos nós carregamos que ficou mais leve. Nós é que nos tornamos mais fortes e vamos nos fortalecendo mais a cada dia, mediante os nossos esforços da reforma íntima, do estudo, né? Para o do esclarecimento, adquirindo conhecimento. E nós vamos nos fortalecendo. E a cruz vai ficando mais leve porque nós nos estamos tornando mais fortes. A obediência e a resignação são duas virtudes que refletem o nosso ajustamento às leis divinas e nos permite saldar mais rapidamente as faltas do passado, propiciando-nos o progresso e a nossa aproximação de Deus. Ora, sabendo que nós estamos num mundo de provas e expiações, que nós estamos aqui para evoluir, para resgatar e pagar nossos débitos com a justiça divina, todas as nossas aflições, todas as nossas dificuldades, ela tem um porquê. Se não é nessa vida atual, na maioria das vezes, são débitos pretéritos que nós trazemos de existências anteriores. Então, quanto melhor reagirmos, quanto
melhor superarmos as nossas aflições, nossas dificuldades com equilíbrio, com serenidade, melhor para nós evoluirmos e nos libertarmos dos nossos débitos para com a justiça divina. Então, nesse momento aqui, nós finalizamos a nossa apresentação, agradecendo a todos mais uma vez que fazem a instituição, a União Espírita, pelo convite, e a todos que assistiram a essa apresentação, o meu abraço fraterno, desejando que Deus, que Jesus, nosso Divino Mestre, abençoe a todos, hoje e sempre. E até o nosso próximo encontro. Aguardo a visita de todos lá no Grupo Espírita Djalma Farias. Um grande abraço.